Eu não sei se você tem essa informação, mas hoje é o dia constituído universalmente como o Dia Internacional da Família. E, infelizmente, as motivações vão sendo adulteradas, porque esse dia foi estabelecido pela ONU já há alguns anos, mas a gente sabe que exatamente lá, e com envolvimentos que vão surgindo, a constituição da família vai sendo redefinida. A maneira que é vista uma família vai sendo mudada. E deixa-se o valor daquela família tradicional. Aliás, não só se tira o valor da família tradicional, como se começa a combater. Parece que se você quer ter uma família nos moldes bíblicos, aqueles que lá no Gênesis Deus falou assim: por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e formam eles uma só carne. Só é possível formar-se uma só carne entre um homem biologicamente nascido homem e uma mulher biologicamente nascida mulher. Este é o padrão bíblico, esta é a informação da palavra de Deus. O que passa disso é tentativa, invenção, formas que são escolhidas, buscadas, enfim. Dentro da bênção de Deus está a família nos seus moldes, e ele tem abençoado assim muita gente. Muitos que têm entendido esse propósito de Deus têm buscado, têm sido abençoados dentro da sua casa. Hoje eu gostaria de aproveitar um texto que me foi passado para levar uma mensagem ontem numa das nossas igrejas, porque estavam comemorando lá um encontro de casais. Eu gostaria de repetir em parte, acrescentando algumas coisas àquilo que me foi solicitado levar para lá, porque eu achei relevante falarmos sobre isso aqui nessa noite. O texto se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, e o versículo principal é o 28. Primeiro livro de Crônicas, 16, 28. Diz lá a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Se você tomar um tempinho em casa e buscar informações sobre quando isto aconteceu, isso acontece, isto é falado por Davi, ele compõe um salmo, este conteúdo é repetido em grande parte no Salmo 96, no 105 e no 106, e está aqui no livro, no primeiro livro de Crônicas, e acontece, esta composição, ele expõe esse seu salmo, esta sua composição do salmo, no momento em que a arca tinha sido trazida de volta para Jerusalém e estava no seu lugar. Ela tinha rodado, tinha sido levada, tinha estado na casa de gente morreu porque botou a mão, não devia colocar, algum foi abençoado inesperadamente porque a arca passou na casa dele, e finalmente acharam uma forma de levar a arca que atendesse o que Deus estabelecera de o que é que podia ser ou não feito com aquela arca, e foi então levada para o meio do povo de Deus, e eles estavam celebrando, festejando. E lá no início do texto, diz que este foi o primeiro dia em que Davi colocou sob responsabilidade daqueles louvores a Asaf e os seus irmãos. Então já começa a falar de família aqui. Parece que as coisas começam a mudar, porque agora família, os irmãos, Asaf e os seus irmãos iriam cuidar desta parte da adoração, desta parte do louvor, da música dentro da casa do Senhor. E damos glória a Deus por isso. Mas chegando aqui neste versículo 28, ele para e foca especificamente nas nações. E usa essa expressão, famílias dos povos. Queremos dizer o seguinte, nações, mas como a palavra família está aqui no meio, é perfeitamente aplicável tudo o que nós vamos aprender nesse texto, à sua família, à minha família, e eu gostaria então de aplicar isso hoje, exatamente hoje, quando celebramos junto com o mundo inteiro o Dia Internacional da Família. Quando você faz um planejamento, quando você trabalha nesta área, você sabe que uma das maneiras que você tem de verificar se você não esqueceu nada é um método chamado 5W e 2H. Porque as perguntas estão na língua inglesa, então são 5 perguntas com W e 5 perguntas com a letra H. Mas são aquelas perguntinhas simples, em que você pergunta o que,
quem, por quê, quando, quanto custa, não é? Como, aonde. Essas são as perguntas básicas do método. E neste texto, já neste versículo, você encontra 4 das perguntas principais já respondidas. Você vai achar aqui a resposta para quem, o que, onde e quando. Porque ele diz, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Quem? Família. O que ele vai apresentar aqui, neste versículo e no texto que vem a seguir, envolve principalmente o local de adoração, por assim dizer, criado por Deus. Deus criou a sua casa, o seu lar, na intenção de que dali brotasse glória e força para Ele. Que fosse reconhecido que toda a glória é dele e que toda a força advém do Senhor, que não há outra fonte de forças a não ser o nosso próprio Deus, que aliás tem todo o poder, toda a força. Então, quando o versículo 28 diz, famílias, deem, atribuam a Deus aquilo que é dele, glória e louvor. Ela diz o que nós dentro de família devemos fazer. Ela diz quando, porque agora, nós somos família agora. Esta família que nós temos é agora. Quando Jesus voltar, a concepção vai ser outra. Todos nós viveremos lá como irmãos uns dos outros e não vai mais haver aquele valor de família que existe aqui, no sentido daquele núcleo familiar formado pelo marido, a esposa e os filhos, até porque muitos, infelizmente, não estarão acompanhados daquele que foi o seu cônjuge, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe aqui. Porque não fizeram uso do que Deus colocou à sua disposição de simplesmente confessar a Jesus como Senhor de suas vidas e assim serem salvos. Porque o céu que Jesus foi preparar é para os salvos, para aqueles que se convertem. Então, quando ele diz famílias, tributem, atribuam, deem a Deus glória e força, é porque ali dentro da sua casa é o principal local, é a principal procedência esperada da glória a Deus e do louvor a Ele. Não é à toa que o diabo, ao redor do mundo todo, isso não é privilégio do Brasil, ataca a constituição familiar, ataca o conceito de família, simplesmente diluindo os valores ou introduzindo novos desvalores que agora transformam-se em valores para mostrar várias outras concepções e formas e tal, e não só, como eu disse, não só colocando como mais uma, mas desprezando. Parece que você não pode mais se levantar e falar como é bom ver uma família abençoada, formada por um pai, uma mãe e os seus filhos dentro de um lar. Parece que é proibido, parece que virou crime isso. Porque temos que ter uma sociedade aberta, com a mente aberta e aceitar todos os outros tipos de relacionamento. Aceite se você quiser. Eu vou continuar aceitando a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que me ensina como viver dentro da minha casa, porque eu tenho a minha família. Famílias dentre todos os povos, tributem a Deus glória e força. Quem? Família. É para você que tem família. É para você que está em família. É para você que convive com a família. Eu sei que há pessoas que por um motivo ou outro acabaram tendo que viajar, se afastar e trabalhar longe. Sabemos de diversas questões que acontecem, enfim. Mas a regra geral é famílias. Ali nós temos que buscar tributar a Deus glória e força. O local definido, o momento definido. O que fazer? Tributar a Ele, reconhecer que dele é a glória e dele vem a força, e quem? Nós como famílias. Restam 3 perguntas a serem respondidas, e é o que nós vamos buscar ao longo da leitura do texto que sucede, que são as perguntas que faltaram aqui: por quê, como e quanto vai me custar isso? Quero começar por quanto custa, porque parece que dói no bolso. Não vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de totalidade. Veja só o versículo seguinte, que coisa interessante. Diz aí, está com a Bíblia aberta? O que diz aí? Versículo 29. Tributai ao Senhor a glória
devida. Deus é digno de toda a glória. Jesus, o Senhor das nossas vidas, recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e Ele é digno de receber toda a glória. E quando a Bíblia diz que ela é devida, você deve dar a Ele somente a glória devida. Quanto é essa glória devida? Total. Ninguém pode dividir a glória dele. Portanto, quando ela diz, deem a ele a glória que lhe é devida, reconheçam que na vida de vocês, em tudo que se pode definir como isso foi bom, a glória que tem que ficar evidente é a glória do Senhor, porque somente Ele é digno de receber toda a glória da parte do seu povo e, como estamos vendo aqui, de parte das famílias que buscam engrandecer ao Senhor. Se você verificar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo, na sua linguagem, defendendo o que ele está ensinando aqui, a tese que ele está apresentando, ele diz, por acaso vocês não sabem que vocês têm dono? Que vocês não são donos do nariz de vocês? A gente gosta dessa expressão, não, mas ele é dono do nariz, ele faz a sua escolha. Bem, Deus deu a você a capacidade de escolher, mas o que Ele espera que você e eu façamos com a nossa capacidade de escolha é, imediatamente, quando descobrimos, que nós coloquemos nas mãos dEle a direção da nossa vida. Então, quando Ele diz, tributai a Ele a glória devida, parte da premissa de que você deve saber quem é o Senhor. Por que é que Ele é digno? O que é que Ele fez? Só Ele pagou o preço pela sua e pela minha salvação. A Bíblia diz que há somente um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele é Salvador, só Ele é Senhor. Portanto, tributai a Ele a glória devida, tributai a Ele toda a glória. Qualquer um de nós que receba porventura algum reconhecimento, deve imediatamente dizer, Senhor, é por tua causa, e a ti eu atribuo, a ti eu tributo este louvor, porque eu reconheço que se não fora o Senhor, eu estaria muito longe de caminhar nestes passos que eu estou dando neste momento. Como Deus é bom, e como a palavra dele nos ensina. Então fomos à quinta pergunta respondida, quanto custa? Custa toda a nossa vida. A palavra diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Mas é também a palavra que diz que do coração procedem as fontes de vida, dando o valor, vida, coração. Entregar o coração quer dizer entregar tudo nas mãos do Senhor. O mesmo salmista Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não te estribes do próprio entendimento, a palavra nos ensina, dizendo, confia totalmente nele, somente dele é a glória e somente a Ele deve ser tributada a glória e a força, porque nós, povo de Deus, não vemos glória em nada e em ninguém mais, a não ser no Senhor. E nós, povo de Deus, sabemos que o único que nos levanta quando estamos caídos, o único que tem força para fazer isso é o Senhor. A Ele a glória e a força, entregando-nos totalmente, louvado seja Deus. Na continuação ele diz então, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, e agora nós entramos na fase dos porquês. Ele vai dar para nós aqui 3 razões, uma no passado, uma no futuro e uma no presente, que nós devemos ter sempre nos nossos lábios, na nossa mente, carregar sempre essas razões para estarmos constantemente tributando a Ele a glória e a força, especialmente em família. Há muito tempo nós tínhamos uma pessoa aqui entre nós, que depois, graças a Deus, foi para o lado dele, enfim, mas ele fez uma afirmação que aquele negócio... aqui na minha mente não bateu. Ele diz assim, mulher, você não precisa do seu marido para servir a Deus. Plim, acendeu aquela luzinha amarela.
Se ele tivesse dito, mulher, você deve servir a Deus mesmo que o seu marido ainda não esteja servindo, eu concordaria totalmente. Mas quando ele diz, você não precisa, ele está inserindo naquela afirmação, nem tente, nem busque. Mas a palavra de Deus diz, famílias, tributai a Ele a glória devida, tributai a Ele a força, porque Ele é que tem a força de manter a sua família do jeito que você gostaria que estivesse e do jeito que Ele quer que a sua família esteja. Glória a Deus. Então, primeiro motivo que ele dá aqui é um motivo do passado. Pois ele firmou o mundo para que não se abale. Olha que coisa maravilhosa. Ele firmou o mundo. E quando a gente olha as leis da natureza, estuda isso, e descobre que coisa maravilhosa é como as coisas funcionam com perfeição. Gravidade, por exemplo. Ou quando você descobre que a rota elíptica da Terra ao redor do Sol é mantida ano após ano, as estações se repetem, você descobre estabilidade naquilo que Deus criou, você vê que Ele está por trás disso tudo, porque lá no passado, Ele firmou as coisas do jeito que elas deveriam ser. E assim como Ele firmou o mundo, eu não tenho dúvida e não estou incorrendo em nenhum erro em afirmar que Ele firmou a sua vida. Ele definiu para você um plano perfeito de vida. Ele projetou para você o que a Bíblia chama de vocação de Deus. Ele estabeleceu para você passos que você deveria dar, o caminho por onde andar, e Jesus disse, esse caminho sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, Ele firmou lá no passado as coisas do jeito que elas deveriam estar. E quando a gente descobre, cientistas descobrindo cada vez outros sistemas solares, outras estrelas, outras galáxias, a gente fica impressionado. E aí aquele tamanho do universo que a gente via há alguns anos, ou no tempo que eu estudava na escola, aquele negócio é superado, porque já descobriram que tem muito mais. E aí de repente já descobre que tem coisas aparecendo e aparecendo outras, porque está em constante descoberta. Deus foi quem estabeleceu isso tudo. Por mais que o homem tente explicar do seu jeito, criam-se teorias aqui e acolá. Não, o negócio é o buraco negro. Não, o negócio é uma explosão. E achar que esta ordem surgiu da desordem. Achar que isso que Deus fez, que estabeleceu e que firmou o mundo, vem de desordem, que vem de caos. Meu querido, vá contar a história para fazer boi dormir, porque para mim foi o meu Deus, foi o seu Deus, que estabeleceu as coisas do jeito que elas são, e isso lá atrás. E sabe de uma coisa que Ele estabeleceu lá atrás também? Assim como colocou o mundo a girar, colocou os luzeiros, como diz nos lugares, aí as estrelas, os astros celestes, tudo, Ele propôs no seu coração enviar o seu próprio Filho, antes mesmo de colocar o homem na face da terra. Porque na sua perfeita criação, no seu perfeito projeto do homem, ele já antevia que como ele iria dar para este ser humano a capacidade de escolha. Chamamos isso de livre-arbítrio, é definido assim. Como ele iria dar o direito de escolher, em algum momento ele faria a escolha indevida. Mas como Deus ama tanto o homem que Ele criou, como Ele ama tanto a sua criação, Ele já propôs no seu coração enviar o seu Filho ao mundo, para ser entregue, para que houvesse uma maneira de você e eu sermos salvos. Quando é que Ele estabeleceu isso? Não foi depois que o homem caiu. Paulo, numa nova roupagem, quando ele fala do Evangelho, diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8, porque Ele sabia que nós não teríamos em nós força, capacidade, meios de nos arrependermos, então Ele já pagou o preço antes, já estabeleceu o que era necessário, pagou, e quando Jesus foi para a cruz, antes de sair de lá, Ele disse, está consumado, querendo dizer o que Ele estabeleceu lá atrás, já está feito. E Davi lá atrás diz, famílias, tributem ao Senhor a glória e a força, porque lá atrás, Ele fundamentou, firmou o mundo para que não se abale. Eu quero dizer para você,
que o que Deus fez é para que você não se abale. Assim como Ele fez as coisas para que a terra não se abale, Ele fez as coisas para que você não seja nunca abalado. Basta colocar a vida nas mãos dele, e a Bíblia diz que quem nele crê não será abalado. É isso que fala. Por quê? Porque Ele estabeleceu lá atrás, no passado, aquilo que é motivo para nós, você e eu, sua família e a minha, exaltarmos ao Senhor e atribuirmos a Ele toda a glória que lhe é devida, e reconhecermos toda a força e o poder total que Ele tem. Ele é onipotente, Ele detém todo o poder. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há nenhum poder fora do nosso Deus. Por isso que a gente tem falado, e vou falar de novo, que vem eleições aí, toda autoridade, que fique registrado. Não foi colocado lá porque Deus gostou muito, eu quero esse camarada, eu quero aquele. Não, não, é porque nós escolhemos, mas a autoridade que Ele vai exercer pertence a Deus, e Ele que o faça direito. Nós ainda vamos ver milagres inimaginados antes, não imaginados, porque quando este discurso começar a ser mais falado nas igrejas, porque sabe o que acontece hoje? Parece que as pessoas estão atrás de reconhecimento, de favorecimento, de favores. Ouvimos aí recentemente coisas que nos escandalizaram. Parece que tinha pastores aí fazendo lá um meio de campo para liberar verba. Pastor não tem nada que ver com liberação de verba. Vimos igrejas pedindo para serem liberadas da dívida que eles acumularam, dívida para pagar. A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. E vemos então essa movimentação toda. Agora, quando a igreja descobrir que a função dela é outra, a função dela é dizer: as coisas têm que andar do jeito que Deus falou, e se existe autoridade que é dada para alguém, seja alguém eleito, alguém escolhido, alguém definido, essa autoridade, a igreja tem que dizer, botar o dedo no nariz: essa autoridade não lhe pertence. Essa autoridade tem que ser exercida de acordo com aquele que detém toda a autoridade no céu e na terra. É isso que nós temos que falar. Em vez de ficarmos aí brigando uns com os outros: eu vou votar no fulano, não, eu vou votar no Beltrano. Querido, não interessa, você vai escolher aquele que você vai achar menos ruim. E eu vou dizer para vocês que não é profecia, não. Não pense que votando num ou outro, sendo eleito um ou outro, vai melhorar, porque vai piorar, seja um, seja outro. A menos que a igreja do Senhor comece a tributar glória e força dentro das famílias, a Ele que tem toda essa força. E que nós nos coloquemos no nosso lugar de atalaias, de lembrarmos a esta sociedade, a este mundo, que por mais que digam que não, toda a autoridade pertence ao nosso Deus. No passado, Ele estabeleceu o mundo, firmou o mundo para que não se abale. No passado, Ele firmou o que deveria acontecer para que você e eu pudéssemos ter uma vida inabalável. Agora eu pergunto para você, nos nossos dias, o que é que nos abala? Sabe o que nos abala? Pandemia, novo vírus da gripe, dengue que voltou, governo que, tiraram meu direito e tal. Essas coisas, querido, sabe que deveria abalar? Outras coisas. A Bíblia diz que a gente tem que temer aquele que o único que poderia jogar no inferno. E não temer outras coisas. O perfeito amor, diz a palavra, lança fora todo medo. Mas Ele faz isso quando? Quando você e eu reconhecemos que Ele é tão poderoso, que Ele firmou coisas lá atrás que são imutáveis. E uma delas é o padrão e o cuidado da vida que você e eu temos aqui, enquanto aguardamos a volta dEle. Posso ouvir um glória a Deus aí? Graças a Deus. Então, primeira razão, motivo, o porquê que eu devo tributar a Ele, fazer o que me foi dado como incumbência, é porque Ele firmou o mundo e a minha vida, a minha possibilidade de vida vitoriosa lá no passado. Versículo 31. Alegre-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Não está dito aí, não foi o que eu falei? Que seja dito: quem reina, quem está sentado no alto e sublime trono, não saiu de lá e não vai sair de lá, é o nosso Deus supremo, a rocha eterna.
E o Senhor, ao subir, assentou-se ao lado dele, como foi visto por um dos primeiros discípulos mártires. Eu vejo o Senhor lá sentado à destra do trono, eu o vejo, ele está lá, só que ele não está parado, não largou o mundo correndo por aí, ele continua fazendo o que ele estabeleceu lá atrás, ele reina, tudo está nas suas mãos, nada acontece que não passe, ou pela vontade dele, ou pela permissão dele, ele tem tudo sob controle, ainda que o mundo, como diz a palavra, jaz no maligno, Deus tem no controle todo o seu plano, e nenhum dos planos dele, quero ouvir você, nenhum pode ser frustrado, ele está cumprindo o plano dele estabelecido lá atrás, antes da fundação do mundo, mundo este que ele estabeleceu no passado, ele reina e reina hoje, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, e agora uma razão futura, para nós louvarmos hoje ao Senhor, dando a Ele a glória e a força, porque vem a julgar a terra. Povo de Deus, olha para frente, em vez de ver problemas, em vez de ver dificuldades que vem por aí, tal, o povo de Deus, olha, falta menos um dia para eu me encontrar com meu Senhor, e eu entrar no lugar que Ele foi preparar para mim. Jesus, antes de sair daqui, Ele disse, eu vou preparar-vos um lugar, quando eu for, e tiver preparado esse lugar, eu vou voltar para vocês, para receber vocês para mim mesmo, porque eu quero que onde eu estou, estejam também vocês. Foi o que João registrou na sua carta, ele foi, mas com um propósito, ele trabalha por nós até hoje, não trabalha para nós. Ele não faz o que nós queremos, mas o que ele faz é em nosso favor, o que ele estabeleceu lá atrás, ele vai cumprir lá na frente, ele está preparando a sua volta, glória a Deus, graças a Deus, porque nele nós podemos confiar. Quantas pessoas em que você depositou o seu voto de confiança lá na urna, depois decepcionaram, mudaram o discurso. Eu lembro pelo menos de um presidente, que em relação às coisas que ele tinha dito, ele disse nos primeiros dias exatamente assim, esqueçam tudo que eu falei. E eu estou pegando alguém do passado, para não dizer que eu estou falando de política hoje, lembra disso? Esqueçam tudo que eu falei. Ué, mas como? Como assim? Agora eu quero te dizer alguém que pode dizer, não se esqueça nunca do que eu falei, porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é verdade, ela é a verdade, santifica-os na verdade, Senhor, a tua palavra é a verdade, graças a Deus, e a palavra viva, Jesus diz também, eu sou o caminho, eu sou a verdade, é nele que nós confiamos, nada muda desta palavra do Senhor. Outro dia tiveram que se juntar aí os nossos deputados e votar para proibir introduzirem-se revisões na Bíblia. Viram isso aí? Está circulando aí. Alguém se levantou para apresentar um projeto para que não se vote contra ou a favor de modificar-se a Bíblia. E graças a Deus foi avassaladora lá a receptividade da ideia, mas onde é que já se viu ter que um deputado se levantar? Quem é? Que autoridade tem um deputado, uma Câmara de Deputados, para dizer, não podem mexer na palavra de Deus? Isso é Deus quem fala. Sabe uma coisa? Desde que a palavra está nas mãos do povo, houve tentativas e mais tentativas de acabar com ela, queimaram-se Bíblias aos montes por aí, e a palavra continua, sabe por quê? Porque como diz a palavra, ela deve ser guardada no coração, e o povo de Deus guarda a palavra dele no coração, para não pecar contra ele, mas o povo sabe que assim como a palavra dele diz, ele vai voltar, o dia está estabelecido, ninguém sabe quando é, Jesus disse, só compete ao Pai saber aquela data, mas eu vou voltar. E o meu povo espera a minha volta. Nós somos o povo da esperança. Este é o motivo pelo qual a gente chama o povo de Deus povo da esperança, porque nós esperamos.
Não há esperança, será que hoje vai ficar bem? Será que não? Esperamos aquilo que a palavra de Deus garante, porque nada do que está escrito aqui vai deixar de se cumprir. Graças a Deus. E ai de quem alterar, hein? Não precisa de deputado, porque a Bíblia diz que se alguém acrescentar alguma coisa aqui, vai se tornar réu de todos os flagelos que estão inscritos neste livro. Então não preciso me preocupar com isso. Está nas mãos do Senhor. Sabe o que é que eu tenho que não me preocupar, mas ocupar em tributar a Deus glória e força, porque Jesus vai voltar como Ele prometeu, porque Ele vem e vem para julgar a terra. Rendei graças ao Senhor. E agora, finalmente, o terceiro motivo, que é o do presente. Por quê? Diz aí na continuação, o versículo 34, porque Ele é presente, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus estabeleceu lá atrás, prometeu algo lá para frente, e aqui, durante a nossa passagem, durante a nossa peregrinação, Ele é quem Ele disse que Ele é. Eu sou, e Ele continua sendo o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua o eu sou, Ele continua assentado no alto e sublime trono e nunca vai deixar de estar lá. E Ele continua sendo bom e misericordioso para conosco diariamente, conforme Ele prometeu na sua palavra que seria. Então você pode me ajudar aí, dizer para quem está perto de você, para o seu lado aí ou atrás, Deus é bom e misericordioso com você. Ele é bom com toda a abrangência da palavra bom. Tudo que você pode imaginar, a Bíblia diz que todo dom perfeito, tudo que é bom vem de uma fonte só, vem do Pai das luzes. Ele é quem faz, tudo que Ele faz é bom. Não há nada de ruim no nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus, a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus fala daquelas coisas que estavam estabelecidas como punição do povo de Deus, porque Ele diz que Ele vem, e Ele vai julgar a terra, mas imediatamente o salmista acrescenta, que Davi acrescenta dizendo, mas Ele é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre. Quem conhece a bondade e a misericórdia do Senhor, quem vive debaixo desta misericórdia de Deus, tem provado dessa misericórdia, sabe que naquele dia que Ele voltar, não vai ser para nós sermos julgados, mas para ouvirmos da boca dEle, vinde benditos do meu Pai, para o gozo que vos está preparado. Aleluia! Você vai ouvir isso, meu amado. Basta continuar tributando glória e força aqui, todos os dias. Resta, querido, uma pergunta: como é que eu posso fazer isso? O que é que eu posso, como eu posso agir? E este é o principal ponto de atenção nosso, porque até aqui nós só falamos de coisas que Deus faz. Até aqui a Bíblia nos apresentou o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo, o motivo pelo qual Ele é digno e ponto final. Agora vem 3 informações extremamente relevantes para a sua família, para a sua casa, para que a sua família viva em paz. E quando eu digo viver em paz, é viver esperando o Senhor. Que ela viva em harmonia, esperando o dia da volta de Jesus. Que ela viva em comunhão, dentro de casa, todos servindo ao Senhor. É verdade que alguns continuam lutando, querendo, orando e tal, mas há 3 coisas que nós podemos fazer. Claro que há outras que a Bíblia ensina, mas segundo este texto, porque o foco hoje é este texto. Veja só, versículo 35. E dizei, no presente, dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Sabe o que é isso? Este é o reconhecimento do qual o Senhor fala lá no livro de Apocalipse. Para uma determinada igreja, vocês pensam que são ricos, vocês são pobres. Porque vocês são pobres, cegos e nus. A Bíblia nos ensina a reconhecermos a nossa pobreza, a nossa nudez, a nossa cegueira. Se não fosse o Senhor, reconhecer que os nossos valores nada são. Reconhecer que se nós sabemos alguma coisa, isso nada é, se não for de acordo com os ditames de Deus, com a sabedoria do alto.
Se nós temos alguma coisa, se sabemos alguma coisa, se temos alguma posição, isso não vale nada. Então ele diz, olha, temos que reconhecer que somos cegos. Originalmente, naturalmente, o ser humano é cego. Ele nasce morto, é natimorto espiritualmente, porque a pessoa passa a ter vida quando confessa Jesus como Senhor. Aliás, é o que Paulo ensina em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, ele diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que vai acontecer? Serás salvo. João diz que quem nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, registrado no seu evangelho. Temos que confessar essa nossa confiança, essa dependência, a nossa fé no Senhor, para imediatamente e sumariamente sermos salvos. Deixa eu fazer uma piadinha aqui. Não vamos depender de um STF para definir se nós somos inseridos nos critérios que valem hoje, talvez não valeram ontem, vão valer amanhã. Não, nosso Deus não muda, não há sequer sombra de variação no nosso Deus. Ele continua fazendo o que ele estabeleceu lá atrás. Ele continua planejando a sua volta, já está marcado o dia, e ele continua sendo bom e misericordioso, para que você e eu digamos, salva no Senhor, reconheçamos que ele é o único Salvador, só nele há salvação, e isto é hoje. Hoje é o tempo, sobremodo oportuno, o dia da salvação. Não é o que a Bíblia ensina? Graças a Deus. Na continuação, ele usa um outro verbo. Ele diz, porque é em família, lembra-se que nós estamos falando para a família. Ajunta-nos. Sabe o que eu vejo aqui, querido? O valor de nós, em família, louvarmos a Deus. Comece a ter por um peso maior, se ainda há um filho andando longe dos caminhos. Não para se sentir culpado, não. A menos que você não esteja tributando a ele a glória e a força. Mas para ficar aquém na sua fé. Se ele diz que tem toda essa força, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele é suficientemente capaz de providenciar tudo o que é necessário para que de novo aquele filho se arrependa e volte a andar no caminho do Senhor. Para que o marido, que já falou até palavrão, talvez em relação às coisas concernentes à Bíblia, à sua igreja, já criou até historinhas aí, já falou de tudo, para que ele reconheça e que os seus lábios mudem, que a sua língua passe a proferir palavras de louvor a Deus. Ajunta no Senhor. É um reconhecimento da necessidade de um grande poder. Eu vou contar uma história da Bíblia que interessante, que está lá no Novo Testamento. Quando, antes da morte de Jesus, João Batista estava no ventre da sua mãe, foi visitado e lá, enfim, houve algumas afirmações, algumas profecias, mas o foco não é João Batista. É uma expressão que é dita em relação a João Batista para mostrar o poder necessário nisso que eu estou dizendo aqui, que você deve falar, ajunta no Senhor. Veja lá, João capítulo 1, versículo 17. Ele, João Batista, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Está falando que sobre João Batista repousaria um espírito de poder da mesma ordem de grandeza, de influência que estava sobre Elias. Por isso Jesus fala, ele é o próprio Elias que voltou, não é uma reencarnação não, mas é um profeta do calão de Elias. Este é o significado. E ele está dizendo, o poder de Elias que estava sobre Elias vai estar sobre ele. Mas veja para quê? Não é para ele ser o maior pregador do mundo? Não é para ele ser reconhecido, embora Jesus tenha dito sobre João, esse é o maior de todos os profetas, mas é porque ele faria algo, inauguraria algo que só com o maior poder que existe no universo seria possível. Diz aí que ele terá tanto poder que ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Pastor, mas isso não... Querido, nós não temos ideia da luta espiritual que existe contra a família. Comecei falando disso.
Nós não temos ideia de quanto nós aceitarmos uma ideiazinha aí, falarmos sobre alguma coisa, deixarmos entrar dentro algum conceitozinho, não temos ideia do poder destrutivo disso sobre a família e sobre a nossa fé. Então, quando ele diz ajunta-nos, faz uma referência a algo que só Deus pode fazer. E para termos uma ideia de o quanto é necessário poder aqui, para que pais e filhos tenham esta comunhão, sejam ajuntados dentro da sua casa. Hoje é Dia Internacional da Família. Só o poder do Espírito Santo. Diz aí, sobre João Batista repousaria este Espírito, e ele então faria o coração dos pais se converterem aos filhos, faria converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Só o Espírito de Deus faz isso. Mas deixa eu falar positivamente, o Espírito de Deus faz isso. Esta é a nossa parte. Aproveitar a oportunidade que Deus nos deu de acreditarmos no que nós quisermos e acreditarmos que este poder está à nossa disposição. Jesus disse, eu vou para junto do Pai porque é conveniente, eu vou enviar um outro Consolador que vai estar para sempre convosco. Eis aí, mando poder sobre vós, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eu quero lembrar de novo que dia de Pentecostes vem aí. É tempo de buscarmos a presença do Espírito, o poder do Espírito nas nossas vidas. Esse Espírito que ajunta a família. Não é o psicólogo que vai fazer, que vai resolver o problema. Não é o remédio que vai resolver. Realmente, quem tem poder para ajuntar a família é o nosso Deus. Mas sabe uma coisa? É necessário que nós, como família, creiamos nisso. E eu preciso concordar com você que é aqui que está a dificuldade. Porque vem tanto mimimi, tanto blá 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 por aí, de coisas contrárias, que a tendência é a gente enfraquecer o poder da palavra e fortalecer o que nós ouvimos por aí. Pare de ouvir tanta coisa, tanta besteira. Ouça menos o que os jornais apresentam para você. Leia menos o que a internet traz para você. E encha mais a sua vida da palavra de Deus que não volta vazia. Se algum texto tem poder para transformar a sua casa, este é a palavra de Deus. Leia, repita, por isso diz lá no Antigo Testamento, prenda nos umbrais da porta. Marque, ponha versículos e creia, meu amado, Deus tem poder, o seu Espírito está agindo no meio do povo de Deus, no meio das nossas famílias, para converter o coração dos desobedientes, para trazê-los de volta. Então creia, realmente eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade, mas o meu Deus, que continua com a minha vida nas suas mãos, tem poder para fazer isso. Glória a Deus. Vão vir muitas outras sugestões. Não, tem um jeito aqui. Não, deixa isso, porque é melhor esperar. Querido, palavra de Deus não volta vazia. Entendeu? Então ele diz, salva-nos e ajunta-nos. É claro que é uma referência aqui, aqueles seriam dispersos e tal, enfim, em que havia necessidade do povo ali, mas lembre-se que ele começou a falar em famílias dos povos. Dentro da família, nós precisamos clamar e crer que este é o padrão e é possível e desejável. É possível vivermos juntos, unidos, com uma só fé, crendo num só Deus, professando esta mesma fé, vivendo de acordo com esta mesma palavra. Amém, querido? Então veja só, por isso que eu quis ler esse texto, para ver como o poder que existe da parte de Deus é importante, mas ele está aí disponível. Então, ajunta-nos. E a terceira coisa que ele diz é, livra-nos das nações. Mais do que nunca, a gente começa nos nossos dias a entender isso. Livra-nos das nações livra-nos da influência. Livra-nos do meio onde nós estamos. Jesus, quando orou, lembra da sua oração sacerdotal? Ele diz, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal.
Ele mesmo ia comer com pecadores, ela lá está no meio de pecadores, mas sem se tornar um deles. Paulo diz, eu fiz-me de tudo para com todos, para ganhar mais alguns, mas não se tornou um deles. Mas nós vivemos num meio extremamente influenciador, essencialmente nos nossos dias. Se você fizer uma pesquisa lá na internet, influenciadores dos nossos dias, seu cabelo vai ficar em pé. Como é que pode isso está influenciando meu filho, minha filha? Senhor, ajunta-me. E Senhor, livra-nos disso. Porque só Ele tem poder, não é a sua argumentação, não é a sua capacidade de apresentar motivações e fazer negociações, embora seja tudo isso válido. Tudo isso é importante, o que você tem nas mãos deve lançar mãos, deve fazer uso, mas nunca esquecer que quem nos livra da influência maligna, quem nos livra da influência depreciatória deste mundo, das nações, como diz aqui, é o nosso Deus. Mas Ele pode livrar. Demonstração de fé é colocar o joelho no chão, em família, se possível, ou pelo menos desejar, Senhor, eu quero que isso que eu estou fazendo hoje aqui, um dia seja feito pela minha família unida. Mas eu creio que é isso que Tu queres, então eu peço, Senhor, livra-nos, livra o meu filho da influência daquela turma, naquela escola onde ele entrou agora, entendeu? Porque ele vai sofrer influências. E a palavra, aliás, os psicólogos dizem, olha, se você não ocupar o seu espaço, alguém vai ocupar. Se você não for aquele que aconselha, que orienta, que dá a direção, que dá o tom, outro vai tomar o lugar, o traficante vai entrar. Nunca é tarde demais para nós colocarmos o joelho no chão e dizer, Senhor, livra-nos, livra-nos desta geração perversa, corrupta, livra-nos, Senhor, disso. E eu volto a dizer, não é o seu voto que vai acabar com a corrupção, é deixar o Deus que tira a corrupção do coração do homem entrar na sua vida, e através da sua vida para a sua família, e através da sua família, aí sim, a nossa sociedade. Por isso que destroem, querem destruir a família, porque como diziam lá, a família é a célula máter da sociedade, parece que não é mais. Porque quanto menos a família existir, quanto menos, mais a gente pode fazer o que nós queremos e tal, porque a ideia em si de família é prejudicial para implantarem-se os desejos das pessoas. Família continua sendo família. Na ótica de Deus, família é o lugar de nós rendermos a Deus glória e força. Família é o lugar de dizer, Senhor, livra-nos. Livra, Senhor, os meus filhos. Livra, Senhor, da droga. Livra da prostituição. Livra, Senhor, do engodo de achar que ele pode escolher umas coisas que isso não vai ter consequência nenhuma. Livra, Senhor, dessa influência perniciosa que o mundo, que a sociedade, que a filosofia, que estão tentando impor, porque nós continuamos aqui. E Jesus continua na mesma posição, pedindo, Senhor, não tires do mundo, mas guarda-os, livra-os do mal. Ele quer fazer, cabe a nós o como. Como é que nós fazemos? Salva-nos, Senhor. Só Tu nos salvas. Precisamos do nosso Senhor, precisamos do nosso Salvador. Ajunta-nos, precisamos estar juntos. Se você trouxer a família do povo de Deus, a carta aos Hebreus diz, não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Há valor, há obrigação, há necessidade, há poder no ajuntamento solene. Quanto mais na nossa casa, ajuntarmos-nos em torno de Deus e da sua vontade é absolutamente necessário. Portanto, dizer, Senhor, ajuda-nos e livra-nos, é dizer, nós reconhecemos que continuamos influenciáveis, continuamos à mercê do que está ao nosso redor, mas continuamos crendo que existe um Deus assentado num alto e sublime trono, em quem não há nenhuma variação, nenhuma mudança, aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A este Deus nós clamamos, salva-nos, ajunta-nos e livra-nos.
Por isso a Bíblia diz que ele bota uma barreira ao redor, que ele é pavês e escudo, que ele impede de cairmos no laço do passarinheiro. Aí você começa a entender, ele impede para aquele que clama e que reconhece a necessidade, a dependência desse Deus maravilhoso. Aleluia! Graças a Deus pela sua palavra, pelo que nós ouvimos daqui. E ele termina então dizendo, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor. Amém? Resultado final, quem vai sair glorificado na sua vida é Deus. Jesus disse, olha, o Novo Testamento diz que as nossas ações devem ser tais que até os ímpios, vendo, reconheçam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Andemos de acordo com esses ditames. Deixemos de lado essas coisas que são secundárias. Tratemos isso como secundárias, mas coloquemos em primeiro lugar. Para hoje a mensagem é essa, o valor da família diante de Deus. Lugar de clamarmos, salva-nos, Senhor. Ajunta-nos, Senhor, e livra-nos, Senhor, somos um. Nós e a nossa família. Quero orar com você, quero orar pela sua família, quero convidá-lo a deixar o seu lugar, chegar aqui à frente e dizer, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, Senhor, é isso que eu quero ver na minha casa. E alguns vão chegar até dizendo assim, Senhor, me perdoa, porque parece que eu tinha esquecido, que o valor maior está nisso. Deixei me envolver por uma coisa ou outra, mas hoje eu quero reconhecer de novo esta necessidade primordial, primária na minha vida. Deixar de buscar outras coisas e colocar de novo esta afirmação nos meus lábios. Você que nos acompanha pela internet também faça esta oração neste momento. Diga, Senhor, a minha família está nas tuas mãos. É tua. Porque um dia você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Mas você vai reconhecer hoje, eu sei, Senhor, que na verdade toda a minha família precisa ser tua, nestes moldes da tua palavra. Posso ouvir um amém? Isso quer dizer que você quer que a gente ore assim. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que é tão maravilhosa, que é tão esclarecedora e tão poderosa, Senhor, para nos livrar de conceitos errados, conceitos manipulados, distorcidos propositalmente, e de nos fazer voltarmos ao centro da tua vontade. Eis-nos aqui hoje à noite, para render-te glória e força, para dizer que tu és o único digno de receber toda a glória. Glória pelas nossas vidas, glória por esta igreja, pela recepção que tivemos um dia, quando chegamos ao meio do teu povo. Glória porque tu permitiste que na nossa caminhada um dia te conhecêssemos. Glória, Senhor, a ti, porque lá atrás tu fundamentaste o mundo e a maneira que nós seríamos salvos e guardados, incontaminados deste mesmo mundo corrompido e que anda longe de ti. Eis-nos aqui, Senhor, para hoje clamarmos juntos, em família, clamarmos a Ti, salva-nos, ajunta-nos e livra-nos daquilo que nós precisamos ser libertos. Conhecereis a verdade diz a palavra, a verdade nos libertará, vos libertará. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos liberta. Hoje ela está nos libertando de mentiras. Hoje ela está desfazendo coisas que foram colocadas lá de impossibilidades, de empecilhos. Hoje nós voltamos à verdade única, que é a Tua palavra, e aceitamos que tudo é possível ao que crê. É possível passarmos o que estamos vivendo e sairmos daqui vitoriosos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que ouvimos. Eis-nos aqui, Senhor, e mais uma vez, repita comigo, salva-nos, ajunta-nos e livra-nos, no nome de Jesus, amém.